Fala galerinha do meu canal Cachoeiras de Macacu. Mais uma vez estamos dando início aqui ao nosso podcast, Marquinhos Cast aqui em Cachoeiras de Macacu, trazendo sempre pessoas especiais aqui no nosso programa. E hoje estamos aqui com uma pessoa aqui muito querida, né? Tive o prazer de conhecer pessoalmente hoje, né? Já vi o trabalho dela nas redes sociais, a Rai Campos. Seja muito bem-vindo ao nosso Obrigada. podcast. Pode dar uma palavrinha de bem-vindo pessoal aí, a galera de Cachoeiras aí. Oi, gente, galera de Cachoeira do Macacu, todos que estão nos assistindo. Muito prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz pela oportunidade. Poxa, feliz é a gente que está de te receber aqui no nosso programa. Eu tenho acompanhado muito o seu trabalho nas redes sociais, né? Você, assim, é uma cantora, né? Do setor gospel, né? Evangélico. E aqui em Cachoeiras tem muita gente evangélica, né? Mais de 70% da população aqui Bom, é legal. cristão, né? Então, assim, acredito que a galera vai gostar muito, né? Em te conhecer o seu trabalho. Rai, como que foi você com a música na sua infância? Como que ela começou a despertar dentro de você? Então, na verdade, eu canto desde os meus 3 anos, né. Meu pai ele sempre foi músico desde novo, ele cantava numa banda de pagode, quando ele era mais novo, e depois ele se converteu, começou a cantar na igreja, aí eu nasci, então minha vida sempre foi vivenciada dentro eu sempre vivenciei muito igreja, então eu cresci naquele meio. Com 3 anos eu comecei a cantar na igreja, aí comecei a cantar de verdade na igreja, aí com 7 anos, meu pai gravou um CD gospel, na época que ele já tinha se convertido, aí Na ele época de gravou o CD, CD né, que naquela época o isso, CD estava em ascensão. exatamente. Aí ele gravou o CD e ele me colocou pra fazer uma participação em uma música, eu tinha 7 anos de idade. Quando ele me colocou pra fazer essa participação, todo mundo começou a falar pra ele: "Ah, por que você não investe nela? Ela é afinadinha". Assim, é até estranho, porque minha voz com 7 anos era taquara rachada, era o eu não achava legal. Mas quando Deus quer fazer um negócio, né. Ele Aí faz. todo mundo vai: "Investe nela e tal, tal". E aí ele começou a investir em mim. Aí com 12 anos, aí com os dos 7 anos que eu gravei com ele, depois eu comecei a cantar nas igrejas, e aí com 12 anos eu gravei meu primeiro CD. 12 anos de Com idade. 12 anos, aí ele investiu, gravei o CD, aí eu comecei a cantar em vai fazer lá na minha cidade, que eu sou de São José do Rio Preto, interior de Sim, São Paulo. Lá na minha cidade tinha muito shows, né, shows mesmo sim, de na sim. época era Fernanda Brum, Êxtila, e aí meu pai me colocava pra fazer a abertura do show de todas as Caramba. cantoras, eu cantava, abria o show para o Fernandinho, Fernanda Brum. E aí a galera começou a me conhecer e aí ele começou a investir mais em mim. Naquela época devia lotar, né, os shows, ainda mais É. Fernanda Brum, pô, aquele Lotava, muito. Hoje em dia quase não tem mais, né, sim, sim. muito raro, mas na época era normal, aquilo era sempre. E aí foi assim, e aí então eu costumo dizer que eu não tive infância de brincar de boneca, eu nunca fui de brincar de boneca, brincar na rua, minha infância era cantar, eu cantava na igreja, cantava em casa, cantava em tudo quanto é lugar. E assim, como que é a experiência, você, né, tão nova, já gravar um CD pra Uhum. você como criança, porque talvez não sei se você Sim. tinha dimensão do realmente que era aquilo pra você, assim, como que você assimilava isso tudo? Então, confessando uma coisa aqui pra vocês, eu nunca gostei de cantar. Naquela época eu não Caramba. gostava, não é que eu não gostasse de cantar. Mas não era Vo aquele Deixa eu tentar formular aqui minha frase, não é que eu não gostasse de cantar, eu gostava, mas não era uma coisa que nossa, eu queria aquilo pra minha vida, era o meu sonho. Não, era o sonho do meu sim, que pai, ele foi passando pra aí você. ele passou pra mim, e aí ele investia, mas não era uma coisa que enchia os meus olhos, que: "Nossa, eu quero ser cantora". Não, eu gostava de cantar pra Jesus, eu gostava de cantar na igreja, eu gostava de adorar a Deus, mas ser cantora não era Sim, meu sim. objetivo, assim, não era meu sonho. Mas aí conforme eu fui pegando maturidade, Deus foi se revelando a mim, né. Então, assim, Deus foi falando comigo qual era o propósito dele na minha vida. Sim. Aí eu comecei a aceitar, falar: "Cara, não é sobre mim, é sobre Jesus". Então, ele me chamou pra isso. Mas quando eu era pequenininha, assim, Que não era não uma tinha coisa também não tinha essa interpretação também, né, assim. e hoje, assim, eu vejo muitas meninas novas de 6 anos que já sabem o que querem, já quer ser cantora, quer viver disso. Hoje em dia isso já é um pouco mais, mas na minha época não era uma coisa que, nossa, enchia os meus olhos, eu queria aquilo pra mim, não, era o sonho do meu pai, que ele começou a investir em mim, mas aí depois com o tempo, claro, eu fui pegando o gosto e fui entendendo o propósito que Deus tinha na minha vida nessa área, e aceitei, falei: "Deus, é isso que o senhor quer pra mim, então é Então isso eu que eu vou quero fazer, também, é isso aí". tô disponível também, né. É isso aí. E assim,
depois da gravação, né, do seu CD, né, como é que foi a repercussão, assim, na cidade, na localidade, realmente das pessoas ver uma criança já, né, seu pai deveria ser bem conhecido lá Uhum, uhum. porque ele também cantava e tudo. Sim. Como que foi essa repercussão na cidade, assim, em relação à sua pessoa? Então, cara, assim, a minha cidade é uma cidade grande, é interior de São Paulo, mas tem 700, 800 mil habitantes. É grande para É grande, interior, né. E naquela época, como eu cantava em todos os lugares, meu pai me colocava para cantar em tudo. Qualquer Tudo, tudo, qualquer tudo. microfone Qualquer micro A gente cantava nas praças, na praça lá da minha cidade, ele fazia evangelismo. Aí eu lembro que ele ficava com um violãozinho, uma caixinha de som e eu sentada e eu em cima do banquinho cantando com ele. Eu gostava disso aí, eu gostava de não, meu negócio não era tipo assim: "Ah, eu quero aquele glamour de cantor", sabe, aquela sim. coisa, não, eu gostava de evangelizar, de cantar com meu pai. Então como a gente cantava em todos os lugares, em tudo, acabava que as pessoas me conheciam, "Ah, filha do Robertinho, ah, Raíla e tal", as pessoas Uhum. acabavam me conhecendo, as igrejas me conheciam bastante também na época, porque eu cantava em todas as igrejas da minha cidade, da região também. Então assim, foi bem legal. Aí nessa época eu gravei um DVD, Caramba. gravei um Naquela DVD. época eu me lembro como é que era mais ou menos a gravação, assim, dos DVD daqui. Nossa, mas tadinho, meu pai investiu tanto, coitado, eu não tinha nem como investir, mas ele dava um jeito dele de investir. Gravei um DVD, que no DVD saía fogos, era um negócio meio doido da época, bem doido. Mas eu não sei, não lembro o que aconteceu na época que não foi, a gente Produziu, você não não, conseguiu a gente só gravou. Eu não, até hoje eu não sei por que que a gente então assim, então foi né, pra por frente. conta de eu estar sempre, eu acabava que as pessoas me conheciam bastante lá na minha cidade. Eu era muito nova, né, e era diferente, uma menina Sim, novinha sim, cantando, gravando cantando. CD e tal. Hoje em dia isso é mais comum, mas naquela época não era tão comum assim. Você também recentemente, né, começou agora acredito que é um ministério, né, um desafio grande, Uhum. né. Você recentemente também gravou um clipe, né, Sim. que eu até acompanhei bastante, até outras pessoas te marcando lá Uhum. nos stories e tudo. Assim, do CD, né, daquela parte lá do CDzinho lá, depois do DVD que nem foi Uhum. produzido, para chegar ao clipe, assim, o que você entende de que mudou de uma coisa para outra para você? Ai, não, é muita coisa, né, maturidade. Porque assim, eu com dez é porque como eu te falei, eu sou de São José do Rio Preto. Com 18 anos, eu vim pra morar no Rio. Deus mandou eu ir para o Rio. Foi uma coisa muito doida. Veio Deus sozinha? Na época eu vim com uma amiga, viemos eu e uma amiga lá da minha cidade, e aí a gente morou um tempo aqui, depois ela voltou e eu fiquei. Sim. Mas foi literalmente isso, Deus mandou, Deus não falou: "Ah, vai pra lá porque eu vou fazer isso, eu tenho isso, quero isso de você". Não, só vai e lá eu vou te mostrar o que vai acontecer. E eu vim com 18 anos, então assim, vim muito nova, sem os meus pais, passei por muitas coisas, mas muitas co hoje eu tenho 29 anos, então faz 10 anos que eu moro no Rio. 10 anos, assim, que eu moro longe dos meus pais. Então eu amadureci, eu vivenciei muitas coisas nesse período, Sim. muitas coisas ruins, mas também muitas coisas que me boas, que me forjaram, as ruins também me forjaram, né. Então acho que de lá, daquela menininha pra de hoje, eu acho que a maturidade, tanto emocional, isso também é muito importante, a gente ter Uma pessoa que lida com o povo, né. é, e lida com esse meio artístico, assim, principalmente no meio gospel, que não é flores, não são flores, não é uma coisa, tipo, que a gente não tem como romantizar, porque a gente vê muita coisa por Sim, aí. sim. E então, assim, acho que é a maturidade mesmo que foi que a diferença, né, que não só a maturidade na idade, mas também emocionalmente, espiritualmente falando. E assim, você participou por muitos anos de um ministério, né, bem Sim. conhecido, né, aqui no Rio de Janeiro. Uhum. Você se importa de falar sobre isso? Não. Não? É assim, eu te acompanhava, tem uma amiga minha, que esses dias quando ela ficou sabendo que você vinha aqui, né, ela falou: "Não acredito". E eu nem sabia que ela te acompanhava. Ela falou: Sim, "Pô, há anos atrás, acho que 4, 5 anos atrás, eu ia pra faculdade escutando ela". sim. Então assim, pô, eu não imaginava que alguém daqui de Cachoeiras de Macacu te Aham. conhecia há anos atrás, e ia pra faculdade, porque você era do ministério, né? Sim, do Biwan. Bem conhecido. Então, assim, o que esse ministério representou para você, né, para a Rai, para o crescimento seu Sim. também? Cara, eu acho que o Biwan na minha vida foi o divisor de águas daquela menininha que não queria, meio que não tinha esse desejo de
de música, né, de viver de música ou de ser ministra, para a pessoa que entendeu o propósito de Deus, porque foi ali que eu comecei a entender, claro que assim, eu já tinha, quando eu entrei no B1, eu tinha 21, 20 ou 21 anos, agora não me lembro. E claro que desse tempo passou um tempo de maturidade, mas naquele momento foi um divisor de águas aonde eu entendi, cara, é o que Deus tem pra mim, não dá pra fugir. Não tem como eu Não fugir. tem como. Já tentei fugir várias vezes. Eu lembro que na época que eu me mudei para o Rio, um pouco no início, como eu vim pra cá, eu te falei, eu vim para o Rio sem meus pais, sem ninguém, então assim, eu passei muita É um coisa. desafio que não é para qualquer pessoa, não. Muito. Tinha dias, eu morei numa rua, numa comunidade lá no Rio, chamada Terreirão, que era uma rua do valão, uma rua extremamente Eu já fedida, uma acompanhei ru bastante em rede social, assim, e assim, jornal, né, porque o crime lá também é tenso. sim. E aí eu lembro que na época eu morava numa kitnet extremamente úmida, e assim, enfim, eu chorava, falava: "Deus, o que o senhor tem pra mim aqui? O que o senhor quer?" Porque eu já tentei ir embora várias vezes, já Mas não tentei, conseguia. mas o senhor não deixa, eu não entendo o porquê, eu não sei o que o senhor quer de mim aqui. E aí teve uma vez que eu estava passando por uma fase muito complicada nessa época, isso foi antes do Biuan se tornar o Biuan, porque na verdade o Biuan, ele era o Ministério de Louvor da igreja, Batista Sim, sim. Atitude. E aí eu era líder do Ministério de Louvor, que era o Biuan. E aí a gente começou a compor, começamos a cantar as nossas músicas no culto, um dia a gente decidiu gravar, e daí o negócio Explodiu. explodiu. Mas até então a gente era o Ministério de Louvor da nossa igreja, Como de toda igreja, jovens, assim, tem Ministério de um Louvor dos jovens, exatamente, normal. E assim, naquela época eu passava muita coisa, muita coisa. E aí teve um dia que eu estava mal, 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 mal. E eu estava em casa, liguei para um amigo meu, falei assim: "Cara, vem aqui em casa, porque eu quero ir embora, eu quero ir embora pra minha cidade, porque eu passo por muita coisa aqui, os meus pais nem sabem que eu tô passando, porque se eu falar pra eles, vão me buscar de alguma sim, forma, e eu sim. sei que Deus tem pra mim é aqui, eu não posso ir embora". E aí eu falando pra ele: "Vou embora, vou embora, vou embora". Aí ele foi lá na minha casa, nisso a gente andando na rua do valão, eu chorando pra ele, falando que queria ir embora. Eu paro na frente de uma igreja, uma Assembleia de Deus, e fiquei parada assim no meio da rua olhando pra igreja. Aí sai uma irmã de dentro da igreja, para na minha frente e fala assim pra mim: "Deus manda eu te dizer que não é pra você ir embora pra tua cidade, porque o que Deus tem pra você é aqui". E eu vejo uma multidão, eu vejo você cantando pra uma multidão. Quando ela falou aquilo, primeiro, eu nunca vi a mulher na minha vida, a mulher nunca me viu na vida, ela não sabia que eu cantava. Ali eu entendi, falei: "Meu Deus, tá". Então eu entendi que É uma confirmação. porque assim, tudo que eu queria era ir embora, eu falava: "Deus, eu não preciso passar por isso, eu tenho minha casa, eu tenho meus pais lá, o que que o senhor me quer? O que que o senhor quer de mim aqui?". E aí naquele momento eu entendi, falei: "Ai, o que Deus tem pra mim é aqui, e o que Deus tem pra mim é relacionado à música", por mais que eu não fosse o sonho da minha vida, mas era o que Deus queria pra mim, então Sim. eu preciso entender. E aí foi, né, depois disso que o B1 começou, o negócio começou a acontecer, aí foi aquela loucura, muito E você rápido. realmente teve noção que ali realmente era a resposta do que, né, aquela, aquela Não, Deus já irmã, aquela tinha moça. falado de várias outras formas comigo, mas sabe quando a gente é teimoso? Porque a gente é assim, às vezes a gente Deus fala, Deus fala, Deus A fala, a gente gente finge que não entendeu. e pelo momento, as circunstâncias, as pressões, né, a Exatamente. pessoa acaba dando uma balançada. Aí foi ali que eu falei: "Caramba, Deus, tá, eu preciso aceitar, parar de ser mimadinha e aceitar a tua vontade, se é aqui que o Senhor me quer". E foi daí que as coisas começaram a acontecer no B1. Então assim, Foi pouco tempo depois disso, dessa irmã chegar pra foi você. pouco tempo depois, foi pouco tempo depois. E qual, assim, foi a primeira coisa que estourou no, assim, no ministério? Primeira canção? Então, foi porque a gente gravou 3 músicas, né, numa conferência que a gente teve lá na igreja. Aí a gente gravou Até Te Encontrar, Cercado de Glória e Rei do Meu Coração. E essas 3 músicas, assim, tipo, papo de semanas, bateu 1.000.000, assim, Caramba! muito ra e a gente não imaginava. Porque a gente, como eu te falei, éramos um ministério de louvor de jovens da igreja, a gente cantava Bateu no ali. YouTube mesmo? Aham. A gente cantava ali e a gente falou: "Cara", Deus começou a dar algumas músicas pra gente, a gente pensou: "Ah, vamos gravar", mas a gente nunca imaginou que fosse acontecer tão rápido, que o negócio fosse ser tão rápido, e foi, E muito foi. Dessas 3 canções, você consegue dar palhinha de alguma? consigo. Eu vou cantar que geralmente as pessoas conhecem mais, né. Sim. Na verdade são 2 que conhecem mais, mas eu vou cantar que eu acho que as pessoas conhecem mais. Eh, eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti.
Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar o mais profundo só pra te encontrar. Que até te encontrar. Essa aí foi na época também uma das. Foi. Acho que essa foi a primeira, assim, que. E todas as igrejas que a gente ia, todo mundo cantava. Foi uma coisa que, de louco, que a gente não esperava, a gente não imaginava. Foi bem assim. E Foi assim, bem como é que o doido. grupo começou a lidar com isso? Você acha que teve, assim, teve mais coisas positivas ou negativas? Porque assim, quando as coisas acontecem do Sim. nada, mexe, né, com tudo, em Mexe. vários aspectos, em várias coisas. É, com certeza. Eu acho que isso é natural, nós Do somos ser seres humano, sim. humanos, é. Se a gente não se atentar ao nosso eu, a gente se perde, isso é fato. Então assim, claro, a gente teve algumas situações no ministério, mas assim, acho que teve mais coisas positivas, Do que negativos. porque o ministério ele era muito grande. Imagina só, a igreja naquela época, eu acho que tinha, sei lá, papo de 6.000 membros, na época. Caramba. Era uma igreja muito grande. Por si Só no só, você ministério já faria. é, só no ministério de louvor do Bill One Music, que era no ministério de louvor do Bill One, que era o de jovens, tinham mais de 40 pessoas. Então o ministério em si era muito grande. A estrutura já era boa, assim. Já era. Então, assim, claro que a gente teve lidar com algumas coisas, mas assim, eu acho que tiveram mais coisas positivas do que negativas. E E foi uma assim, época boa. naquela época, como que foi você para você estar de frente desse grupo? Foi doido, porque eu nunca tinha liderado. Eu era do Ministério de Louvor da minha igreja desde sempre, mas eu nunca tinha liderado um ministério de louvor, É ainda mais de uma totalmente igreja tão diferente, né? grande. É, tanta gente. Eu era muito nova. Quando eu comecei a liderar o ministério, eu tinha acho que 20 anos. Liderava gente muito mais velha que eu na época. Então, assim, Era era um doido. conflito em alguns momentos, né? Eu É, imagino, você, às vezes, pessoas mais velhas, tem aquele sim. conflito, ah, é mais nova, aquelas vaidades que Mas acontecem. me amadureceu muito, Sim. sabia? Tipo assim, eu acho que eu cresci muito, assim, de todos os sentidos, em Emocional, todos os sentidos. E assim, eu tinha muito comigo da gente entender como um ministério, que não era porque a gente era um ministério grande, que a gente tinha que, sei lá, de certa forma achar que a gente era alguma coisa por conta se disso. colocar acima. Não, não, eu acho uma coisa que a gente sempre fazia lá, nós do ministério, a gente todos serviam no ministério que na época era como que fala? O ministério que cuida do culto, que abre a Sim, porta, sim, esqueci o nome, prepara, né? voluntários de eu não lembro, na época tinha o ministério tinha um nome específico, agora eu não tô me lembrando qual que era. Para poder já, desde passar um pano, Isso, tipo arrumar as assim, todo mundo, não cadeiras. é porque você canta e você toca que você só vai fazer isso na Sim, igreja. sim. Você vai Tem que abrir servir, né? porta, tem que servir orando pelas pessoas, tem que servir na barraquinha quando a gente faz evento na igreja, precisa Isso de é gente para importante, isso é barraca. importante. Então, assim, eu sempre tive isso, até porque eu acho que isso é uma forma da gente entender que, cara, não sou ninguém não, diferente de qualquer outra pessoa, não sou. Sou igual, Se exatamente a mesma colocar, coisa e todo eu mundo. exatamente, Só tem uma diferença que Deus concedeu um dom, né? mas que também tira. Então Sim, acaba sim. que entendeu? Se ele deu, ele tira, se ele deu, ele se quiser tirar, ele tira. Então acaba que não tem diferença, é tudo a mesma coisa. Então não é porque a gente tá ali em cima do altar que a gente não pode fazer outras coisas na igreja, Sim, sim. entendeu? Porque Hoje no seu ministério, né, acredito que até pelo que você já passou, tudo uhum, que você vivenciou, você tem uma estrutura muito legal, pelo que uhum, eu, assim, pessoalmente, vendo, o que você está relatando, as situações, você, assim, tem uma estrutura, né, você pegou, uhum. né, porque a vida do cantor não é só momentos bons, né, muita Não. pancada lá nos Oh, bastidores, anos atrás, como você mesmo relatou. Então, assim, você decide seguir carreira solo, uhum. né, perfeito. E qual, assim, foi um dos motivos, ministeriais, assim, Deus te direcionou você seguir a carreira solo? Então, na verdade, aconteceram algumas coisas no percurso que me fizeram querer parar. Falar: "Deus, eu não quero mais cantar, vou fazer outra coisa na minha vida. Não quero voltar a cantar", mas aí volta naquela mesma história. Deus nunca deixou eu parar. Já tentei fugir. Pensa num ser humano que já tentou fugir. Sou eu. De várias formas. Já tentei fugir, Deus, eu não quero, Deus vai me chamar para outra coisa. Porque para mim não importa se eu tô em cima do altar cantando, se eu tô fazendo outra coisa, para mim não importa. E Deus conhece meu coração. Eu quero fazer o que ele quero fazer o que ele quer que eu Eu faça. acho que isso é muito importante. E aí eu já tentei fugir, falei: "Deus, não quero mais, não quero", mas aí Deus não deixava. Aí eu
voltei com o meu... Porque assim, eu sempre fui solo. Aí depois entrei pro B1, que era a B1. banda, aí depois eu voltei pro meu ministério solo. Voltei não querendo voltar, mas Deus não deixou eu parar e fez eu voltar. Então, assim, foi um momento, né? Uma fase difícil, mas ao mesmo tempo também que me forjou de novo, assim, novamente, de uma forma que eu acho que Deus, quando ele pega a gente, tem coisas que a gente vive na vida que ele meio que espreme a gente, sabe? Sim. Parece que Deus espreme, mas pra tirar o Pra melhor da voltar à gente. essência ali, Pra aquela essência. voltar, exatamente. E pra gente não se perder. Porque às vezes a gente precisa parar pra não se perder, sabia? A Cuidado gente de precisa. Deus, né? Cara, e o não de Deus, ele nos traz para um lugar que a gente nunca deveria ter saído. O não de Deus nos faz entender quem a gente realmente é. Porque ninguém quer ouvir não. Sim. Ninguém quer ouvir o não de Deus. Tá todo mundo que a gente quer o que a gente quer. Sim, né? A gente fala assim, mas é o que a gente quer. Quero fazer a vontade de Deus, mas desde que seja igual a minha. Igual a mim. Entendeu? Não E não pega. é isso que funciona. A gente tem que estar disposto a fazer o que Deus quer que a gente faça. Então, assim, quando eu voltei, né, a cantar sozinha, foi muito difícil pra mim, porque primeiro que eu fiquei muitos anos como banda. Então eu estava muito acostumada. Aí, de repente, sozinha, me vi totalmente perdida. Meu Deus, e agora? O que eu faço? O que eu vou fazer? Mas, cara, é aquilo, quando Deus tem um propósito, a gente nunca perde realmente, né? A gente nunca esquece aquilo que a gente já viveu. Então, Sim. acabou que eu precisei voltar, voltar à essência de como foi desde sempre. Lá no terrão, né? Então assim, foi muito essa transição também foi difícil, mas também me forjou muito. E quando que aparece, assim, a canção Maranata pra Rai? Então, uma doideira. Como eu te falei, eu estava naquela fase de: "Ah, não quero", tipo assim, tô meio perdida, não quero mais fazer isso. Tava meio que tentando fugir. Eu gravava algumas coisas na internet, Mas uns não era... covers, assim. Gravava alguns vídeos, mas eu gosto eu gosto de ao vivo, eu gosto de ministrar. Eu não gosto de cantar em estúdio. Eu tenho que cantar em estúdio, mas não é o que eu gosto. Eu gosto Igreja. igreja, eu gosto do ao vivo, eu gosto de ouvir igreja, eu gosto desse ambiente. Mas aí, durante esse processo, eu não fazia ao vivo mais. Tudo que eu gravava era estúdio, não era muito o que eu gostava, mas também eu não estava muito. Eu estava meio que tentando fugir um pouco, então meio que não fazia nada. Teve uma vez que eu fui numa igreja, aí Deus usou o pastor para falar para mim, falou assim: "Olha só, você..." E eu tinha eu tinha Maranata que eu tinha gravado, eu tinha algumas outras músicas gravado não, que eu tinha feito, e estavam lá paradas. E Maranata, eu chamei os meninos da minha banda lá em casa, aí eu falei assim: "Cara, vamos compor uma música?" E eu comecei a falar com eles, que eu tinha meio que eu já tinha Maranata já estava meio que escrita no meu bloco de notas, e eu falei pra eles, eu falei assim: "Olha, eu queria muito falar sobre a volta de Jesus, porque eu percebo que hoje em dia a gente canta muito sobre nós mesmos, sobre a nossa bênção, sobre o que a gente vai receber, sobre a vitória, sobre a honra, sobre Sim, tudo que, sim. né, Voltado pra gente. tá muito voltado pra gente. E não se fala mais sobre a volta de Jesus, que é a maior certeza e que a gente tem. Ou ele vai voltar pra gente, pra mim, ou pra você, ou ele vai voltar pra todo mundo, Sim, né. sim, sim. Então, assim, a gente não fala sobre, e eu queria falar sobre isso. E aí a gente começou a escrever lá, tá, só que eu deixei parado. Aí uma vez eu fui numa igreja, aí Deus usou o pastor pra falar pra mim: "Você vai pegar aquelas músicas que você tem, e você vai gravar. É pra você gravar." Na hora que ele falou isso, me lembrei, na hora me veio essa música e as outras que eu tinha na minha cabeça, assim, eu falei: "Cara, Deus, é pra eu fazer." Na hora eu já mandei mensagem para os meninos, saindo da igreja: "Gente, a gente precisa gravar essas músicas." Tipo assim, ele já estava meio que interagindo uns dias antes, um tempo antes. Você tinha falado que já queria compor alguma coisa, já tinha chegado a falar isso pra eles? Para os meninos? É. Não, a gente já tinha, a música já estava escrita. Sim. A gente só que ela estava guardada. A gente escreveu, Só voltava a tocar só projeto. a gente gravou o áudio pra não esquecer e deixei guardada. Aí quando eu fui nessa igreja, Deus falou: "É pra você pegar aquelas músicas que você compôs e é pra você gravar. Eu tô mandando você fazer isso, porque é eu que vou fazer." Meu filho, aí eu: "Ai meu Deus, então tá." Vai lá, eu de novo. Liguei mandei mensagem no grupo, falei: "Gente, Deus acabou de falar comigo, a gente precisa gravar aquelas músicas." Aí foi. Aí depois de um tempo, aí eu comecei a processo todo, e foi isso. Mas Maranata, ela apareceu assim, ela apareceu num momento onde eu estava
sentindo essa necessidade da igreja cantar sobre a volta de Jesus, sabe, E foi cantar. aí que veio essa composição, né? Foi aí que veio essa composição. Você pode dar uma Pode. lapelazinha, um trechinho? Tá, eu vou cantar da ponte pro refrão. Assim: chegou a hora das bodas do Cordeiro, um noivo chama, vem. Em breve todos juntos cantaremos, o noivo chama, vem. Estou esperando pelo dia, o dia em que eu irei te encontrar, te olhar nos olhos e dizer: valeu a pena deixar tudo por você. Então foi assim que saiu a Maranata e tem impactado muitas pessoas. Foi. Eu vi, né, você e a Esté cantando essa música, ficou assim, surreal Ah, mesmo. Estézinha é outro nível, né? Vocês duas É outro juntos, nível de glória. vocês duas, sim, a música ficou, acho que vai ter que ser um filme, uma Um parceria. feat, será? Acho que Também acho que a acho. Esté vai ter que topar aí alguma coisa aí, porque assim, ficou muito legal mesmo. E assim, eu tô feliz em ver que assim, parece que você se encontrou nesse momento, né, muito focado em relação ao propósito para esse tempo. Sim. Eu acho que é o que Deus está esperando, né, dos ministros dele para esse tempo, é anunciar a vinda dele, né, para quem tem fé e acredita em relação a isso. E você está muito voltada, né, está muito focada nisso e eu acho muito legal. E assim, como é que depois que você produziu, gravou o clipe, como é que foi essa repercussão assim? Como é que foi seu pai? Como é que acompanha? Cara, meu pai hoje acompanha de longe, né, tadinho, porque ele fazia tudo, era tudo meu pai no início, tudo era meu pai, meu pai, meu pai, e aí desde que eu me mudei pra cá ele acompanha mais de longe, mas ele ficou muito feliz, ele gravou um vídeo cantando essa música e postou no TikTok dele, postou no Instagram, e assim, tem sido muito legal, fazem acho que 4 dias que a gente lançou o Maranata e eu tenho recebido bastante pessoas me mandam mensagem no WhatsApp, às vezes me mandam mensagem no Instagram falando sobre Maranata, porque realmente é uma coisa que não é muito cantada, né. Sim, sim, E aí quando a gente canta sobre, as pessoas acho que elas se lembram, cara, realmente, tipo assim, cara, Jesus tá voltando, a gente tá tão preocupado com a tantas nossa coisas. vida aqui, e a gente se esquece que isso aqui é só passagem, que isso aqui não é o ponto final. Hum. E aí a gente se lembra, Maranata, eu quis gravar Maranata justamente para lembrar a igreja, nós como igreja, que a gente precisa cantar e se lembrar todos os dias da volta de Jesus. Então eu tenho recebido mensagem de pessoas falando: "Cara, tô sendo muito tocado por Por essa isso, porque canção. me faz lembrar que realmente, cara, a gente vive aguardando, esperando A por volta. por Jesus, porque ele vai voltar, ele disse que voltaria, e a gente tá aqui esperando ele voltar, então isso aqui não é o ponto final, é o ponto de partida. A nossa vida aqui, a gente É. só tá se preparando para viver com o Cordeiro. E a Maranata diz sobre isso. E você, assim, já tem alguma canção na agulha que você pretende lançar em breve? Já está produzindo? Como é que tá essa canção, se Sim. tiver? Então, a gente na verdade, quando a gente gravou Maranata, no mesmo dia a gente gravou mais 2 músicas, e a gente vai lançar provavelmente mês que vem a gente lança e Sim. vai lançar mais 2 músicas assim, então Esse ano tô bem ainda. ansiosa. Esse ano, em nome de Jesus, esse ano. E qual a expectativa, para esse ano, do seu ministério? A expectativa sua: "Ah, isso aqui realmente é algo que tá no meu coração". Cara, acho que olha, eu sou um tipo de pessoa que eu não planejo muito assim não, as coisas a curto não, a médio e longo prazo. Sim. Eu falei pra Deus, falei assim: "Deus, estou aqui disponível, vou fazer o que o senhor quiser". Eu acho que a minha expectativa pra esse ano é, cara, é fazer parece clichê o que eu tô falando, mas eu tô Sim, te sim. falando isso, porque é o que realmente tá no meu coração, e quem me conhece sabe. Parece clichê, mas assim, a minha expectativa é realmente fazer o que Deus quer que eu faça. Seja Fluir, né, cantando pra fluir. multidões, seja cantando pra 5 pessoas, mas você fazer o que ele quer que eu faça, do jeito que ele quer que eu faça, e como e aonde ele quer que eu faça. Entendeu? É É isso, se isso. for pra eu cantar pra multidões, que seja pra glória dele. Se for pra eu cantar num hospital, aonde ninguém tá me vendo, que seja pra glória dele.
Sim. Entendeu? Então acho que a minha expectativa para esse ano é essa: "Deus, eu vou fazer o que o Senhor quiser que eu faça, seja aonde for ou como for, e a sua vontade vai ser feita". Pessoal, tô muito feliz, né, em estar recebendo aqui no nosso estúdio, nosso podcast é a Rai Campos. Eu já peço que vocês já acompanhem essa canção aí, né, nas plataformas aí, tá no Spotify, Spotify, Deezer, YouTube Music, tem o tá, vídeo no YouTube. tá em tudo. Pode acompanhar lá, se inscrever no canal também dela, seguir no Instagram, né, manda mensagem, fala que você estava assistindo o podcast aqui, viu ela. Rai, queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que vão estar agora, né, em casa, não sei o horário, não sei o dia, Uhum. mas vão estar agora ouvindo, né? E assim, queria que você deixasse uma mensagem de fé para o coração dessas pessoas. Então, o que eu quero dizer para você que está me assistindo é o seguinte, pegando um gancho, né, sobre Maranata, a gente precisa entender que nós estamos aqui hoje de passagem. A nossa vida, a gente passa por situações ruins, por momentos ruins, por problemas, mas isso tudo vai passar, assim como os dias bons também vão passar. Mas nós precisamos entender que o Senhor está voltando e que nós não estamos nos preparando para só para o que a gente vive aqui, nós precisamos nos preparar para a vinda de Jesus. Então, que todos os dias a gente possa se lembrar que é muito bom a gente ter uma vida legal, sim, a gente conquistar os nossos sonhos, a gente correr atrás dos nossos sonhos, mas muito mais do que isso é a gente se preparar para a volta do Cordeiro, para que ele encontre em nós, pessoas preparadas, a noiva redimida, pronta e preparada para a volta de Jesus, e que o Espírito Santo possa tocar no seu coração e que você possa ter essa sede, né, esse anseio pela expectativa da volta do Senhor. Isso é o mais importante. Mais importante. Rai, muito obrigado Obrigada a por ter vindo você. aqui no nosso podcast, né? Vou aqui mandar também um abraço a todos os amigos daqui de Cachoeiras, aqui do bairro onde nós estamos, Boa Vista. Agradecer também, né, quero mandar um alô aí para a clínica Almenara Físio, né? Conheci ontem, muito legal. Lá eles têm tudo, fisioterapia respiratória, ortopédica, neurológica, pélvica, assim, uma estrutura bem legal. Agradecer a RCL, também que me patrocina, agradecer a vocês pela força. Estamos aqui a V3, o Pod Cachu. Agradecer a essa galera que está sempre apoiando, incentivando, nos ajudando nessa caminhada, né? E que nosso bom Deus permita que a gente venha estar aí por bastante tempo. Rai, que Deus te abençoe você, a sua Amém. casa, o seu ministério. Um abraço aí do nosso podcast para todo o seu ministério aí. Obrigada. Gente, fica com Deus e até uma próxima.